Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Caso vocês não ouçam, vocês me sinalizem por aqui.
Todos conseguiram ouvir? Ok. Ok? Sim. Ok. Obrigado, gente. Bom, eu quis iniciar então com essa música. Vocês viram que a letra ela tem total relação com essa conexão inicial que Jesus começa com essa abordagem das bem-aventuranças, e ela é muito tocante, né? Deixa eu só interromper aqui o áudio, que eu estou escutando um momentinho. Se puderem fechar os áudios. Obrigado. Eles abordam de uma maneira muito profunda. Então, eu convido vocês a explorarem um pouco mais, se vocês ainda não conhecem desse grupo, do Tim e Vanessa, para cada uma de vários temas do Evangelho, eles têm uma música e é muito bonito, né? Porque é uma forma diferente da gente se conectar com na verdade, com a Boa Nova, né? Bom, vamos iniciar então com a nossa prece. Vamos rogando ao Pai, nosso Deus maior, Pai de infinito amor e justiça, ao nosso Mestre Jesus e a todos os nossos orientadores da Casa de João Pedro, responsáveis pelos grupos de estudo e por toda a orientação acadêmica da Casa de João Pedro, que possamos estar bem orientados, a fim de que todos os ensinamentos, tudo aquilo que a gente for estudar aqui hoje possa encontrar um terreno fértil nos nossos corações, nas nossas mentes, a fim de que possamos transformá-las em atitudes, em comportamento, em transformação interior nessa nossa busca do reino de Deus em nossas vidas. Assim seja, Pai. Vamos lá, então. Bom, nosso roteiro, então, hoje, nós vamos aprofundar naquela metodologia do onde, como, quando e quem, e vamos dar uma olhadinha nas interpretações acadêmicas e espíritas e essa interpretação pessoal para a gente abrir um pouco da nossa discussão de sempre. Então, o trecho que nós vamos estudar é um versículo que está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. E ele diz o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu estou usando aqui a tradução do Haroldo Dutra Dias, como a gente vem fazendo nos outros estudos. E aqui está marcado o em espírito, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais ele. Vamos dar uma olhadinha antes nessas questões gramaticais, como a gente sempre olha. Então, o Carlos Pastorino, que é foi um grande estudioso espírita, um ex-padre, estudioso da doutrina espírita também, ele diz o seguinte: uma variedade imensa de traduções tem sido dada às palavras de Mateus, que foi escrita lá atrás no hebraico, né? Que eu não sei pronunciar muito bem, mas que tem no final pneumate, do grego, que é pneuma. Então, vamos analisá-las. O primeiro elemento, cho, significa exatamente aquele que caminha humilde a mendigar. Sua construção normal, com acusativo de relação, poderia significar o que costumam dar as traduções correntes: mendigos, pobres, humildes, no quanto ao espírito. Então, aqui a gente começa a entender como que essa tradução inicialmente foi feita direto, vinculando muito mais a pobres ou mendigos, né? E essa relação com a humildade, mas não com a humildade material, mas sim com a humildade moral, tá? Que é uma parte bem importante que a gente vai aprofundar. E aí eu trago aqui um dicionário também de Douglas, que é um dicionário bíblico, que ele fala vocábulo grego, que é no sentido do espírito, né? Vocábulo grego pneuma aparece em torno de 220 vezes no Novo Testamento, na qualidade de um termo psicológico. Pneuma representa a sede da percepção, do sentimento, da vontade, do estado da mente
ou pode ser equivalente ao ego. Então, foi assim que foi traduzido do hebraico para tentar reduzir, ou melhor, traduzir o sentido inicial que tinha uma vinculação psicológica do que Jesus queria dizer. E o Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: a incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, ou em espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Então aqui a gente já começa a separar essa vinculação de humildade, que é o nosso olhar muito materialista, está vinculado às questões, obviamente, materiais e de posses, mas sim retornando para essa questão do espírito mesmo, da personalidade e da humildade enquanto moral. Ainda no dicionário de Douglas, que é um dicionário bíblico, né, ele diz assim: tanto Mateus como Lucas, aí já olhando pela perspectiva do quando, né, colocam o Sermão do Monte no primeiro ano do ministério público de Jesus. Mateus um pouco antes do Lucas, e o que localiza imediatamente depois da escolha dos 12, os 12 apóstolos. Então, na jornada que inicia tanto no Mateus quanto no Lucas, os dois evangelhos, após o início dessa jornada dos 3 anos, né, aproximadamente, do ministério de Jesus, o ministério público, né, vamos dizer assim, aquilo que foi grafado pelos evangelistas, ele começa a proferir o Sermão do Monte, nesse primeiro momento, registrado neste monte, que atualmente não se sabe exatamente onde é que é, mas se sugere, né? A gente traz aqui. Foi logo depois da escolha dos 12 apóstolos, onde ele começa daí a trajetória. E um dado importante é que as bem-aventuranças, elas, assim como várias outras parábolas de Jesus e vários outros ensinamentos, ele não proferiu uma única vez, né? Ele foi a primeira vez, foi registrada, mas em outros momentos também Jesus trazia esses, não só o Sermão do Monte, em vários outros lugares, mas também as próprias demais parábolas que compõem, né, o ensino de Jesus. E aí no onde, né? Visto que o Sermão da Montanha cai dentro do ministério galileu de Jesus, é natural supor que a cena do sermão teria sido uma das colinas que rodeiam a planície do norte, já que Jesus entrou em Cafarnaum pouco depois, certamente ficava localizada naquela área geral. Há uma tradição latina de cerca do século VIII, segundo a qual a cena do sermão teria sido na colina com 2 picos, Carn-Hatim, que fica um pouco mais ao sul, mas apenas os guias turísticos parecem aceitar essa identificação com alguma seriedade. Então a gente percebe aqui que existe algumas suposições em relação à movimentação logo depois que o Cristo profere o Sermão do Monte, quando ele se movimenta para Cafarnaum. Então ele supõe que seja mais ou menos nessa localização, mas não passa mais do que uma curiosidade. Mas só para nós nos localizarmos dentro da metodologia. Como? Na tradução do Haroldo, ele traz: vendo como que aconteceu isso, né? Vendo as turbas, subiu ao monte, pois após assentar-se, aproximaram-se dele os discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: descendo com eles, ficou em pé sobre um lugar plano, e levantando os olhos para seus discípulos, dizia, que aí foi onde começou a ele proferir, a ele também conversar e dar sequência aos demais ensinamentos. Mas um ponto que eu queria observar aqui, antes de entrar no comentário do dicionário, é que essa era uma característica comum do povo hebreu, e principalmente dos mestres judeus,
que estavam sempre ensinando, né, em todos os momentos. Isso não ficava restrito à sinagoga, mas os rabis, né, como já eram chamados, eles ensinavam em lugar, e eles sempre quando o discípulo se aproximava do mestre para aprender, ele ficava aos pés do mestre. Então essa era uma característica comum, né? E Jesus reproduzia, se utilizava de todas as manifestações culturais e éticas, enfim, todas essas representações ele utilizava para passar o ensinamento dele. Então essa movimentação cênica, né? Ou seja, ele estar mais ao monte, né? Como se e os discípulos aos pés dele, sentado, era uma característica comum, um movimento físico, né, de natural daquela cultura judaica, né? Então isso é importante caracterizar isso. E no dicionário de Douglas ele diz o seguinte: o Sermão da Montanha foi endereçado primeiramente aos discípulos. Esse é o sentido aparente, tanto em Mateus como em Lucas. Não obstante, no fim de cada relato, aprendemos que haviam outros presentes também. Então, ele começou apresentando para os 12 apóstolos, seus discípulos, e tinham sempre outros ali ao redor, né? Mas primeiro foram para eles, e na medida em que ele ia passando por outras cidades, né, se movimentando, ele ia levando também e repetindo não só, como eu falei, as bem-aventuranças, mas também as parábolas, que era uma outra característica do ensino, né, do ensino judaico, é exatamente isso. Era a repetição, né, e também sempre num formato cênico, né? Quem é o personagem desse nosso estudo? São os bem-aventurados. Bem-aventurados, segundo o livro Luz Imperecível, diz o seguinte: felizes sob o aspecto espiritual, felizes aos olhos de Jesus, sob o ponto de vista material, são tidos como venturosos os que contam vitórias no conceito do mundo. São os que aparecem, portanto, riquezas e bens, cujas origens nem sempre são caracterizadas como dignas. Afortunados do mundo quando não sabem administrar com justiça, assegurando paz ao coração e bem ao semelhante. No entanto, nem sempre temos como sido felizes na condução dos recursos que detemos por empréstimo, transformando-os, sob a ótica do egoísmo, em algemas que nos escravizam, retardando a marcha pela criação de elementos geradores de lágrimas e sofrimentos. Essa interpretação que é basicamente resumir esse conceito que nós temos de felicidade vinculado às posses materiais e ao nosso conforto material, tá? E não diferente disso, Cristo de maneira alguma quis a mostrar que a gente deveria desprezar as coisas do mundo, mas não isso, mas sim dar mais valor às questões espirituais. E a humildade, né, ou seja, essa pobreza de espírito caracterizada nessa tradução, ela é o início, o primeiro passo para essa felicidade, para essa relação com o mundo espiritual que se dá conta que existe um universo, né, e um Deus muito maior que comanda tudo e que nós estamos fazendo a vontade dele, né? Então, essa felicidade que para nós é muito caracterizada, né, com a relação ao material, às posses, e aí quando a gente fala também, muitas vezes, a posse do outro, né? Muitas vezes a gente se acha sob a posse de alguém, da própria família, e isso também é muitas vezes caracterizado como uma felicidade. E aqui Jesus tenta mostrar algo bem diferente, né? Que essa felicidade está vinculada à tua transformação, né? À tua transformação espiritual, que muitas vezes vai conflitar e precisa estar em primeiro lugar do que algumas questões puramente materiais que alimentam o egoísmo e não a subsistência e não
a tua sustentabilidade material, que é super importante, mas sim essa característica de transformação do egoísmo, da vaidade, da posse em si, né? Não só material, mas também de seres, né? de qualquer gênero. Ainda no Ken, nós temos a palavra pobreza, que é uma das características dessa palavra quando traduzida. No Antigo Testamento, algumas vezes dá-se a impressão que Deus fazia os justos prosperarem com possessões materiais. Aqueles que estavam mais sujeitos a sofrerem pobreza eram os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Esses eram frequentemente vítimas de opressão, mas Javé era o seu vindicador. Alguns dos salmistas sentiram o problema de compreender como, em tantos casos, as riquezas tinham caído em mãos erradas. Sobre fundamentos puramente materiais, talvez pareça ser inútil servir ao Senhor. Sobre fundamentos puramente materiais, ou melhor, servir ao Senhor. E aí tem um exemplo aqui no Salmo 73, que diz assim: eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Com frequência, os ricos se tornavam opressores e pobres se tornou quase sinônimo de piedoso. No Novo Testamento, no ensinamento de Jesus, as possessões materiais não são consideradas necessariamente más, mas sim como perigosas. Os pobres é que são abençoados em primeiro lugar, e a eles é assegurada a pobreza, seja um reconhecimento de sua bancarrota espiritual, ou seja, de sua condição, certo? E aqui, eu repito, né, um pouco, aqui é para solidificar como que a cultura do Velho Testamento, principalmente calcada nas religiões e vinculada fortemente à nossa cultura social e antropológica, foi sedimentando essa questão de que como que eu posso sofrer e ser virtuoso espiritualmente, né? Como que eu posso ser pobre e ao mesmo tempo ser abençoado por Deus? Não pode isso. E aí existia sempre existiu e ainda existe muita injustiça, né? Mas como dizia Chico, existe muita injustiça nesse mundo, mas nenhum injustiçado. Né? Com o espiritismo, né, nós começamos a entender e a compreender muitas das características dessa relação, dessa condição momentânea do espírito, que vem ora mais pobre, que vem ora materialmente não tão favorecido e ora mais favorecido, porque precisa, na condição de espírito em evolução, construir a sua, ou edificar, né, essa capacidade do espírito de administrar várias possibilidades né, e potenciais que o espírito tem, tanto no momento da pobreza, onde existe uma escassez muito grande, e essa escassez faz tu buscar muito dentro de ti para te desenvolver, e mais do que o desenvolvimento material que tu tem que buscar, tu acaba desenvolvendo características e valores espirituais, se conectado à fé, se conectado com Deus, essa relação, e principalmente com esse primeiro elemento, que é a humildade, que é ser pobre de espírito, se conectar com Deus, com a condição e com essa vida, com a condição que se estabeleceu aqui na Terra, nessa encarnação, com uma condição de aprendiz, né? Isso é bem importante. E aí no Novo Testamento começa a mostrar. Então, a primeira revelação, o Velho Testamento traz muito essa característica da relação material e a pobreza, de te desvincular completamente dessa visão de transcendência espiritual. Com o Cristo começa a mudar, ele ressignifica isso, assim como várias outras questões
né, morais ele se ressignificou. E principalmente que essa humildade era o primeiro passo para mostrar que esse crescimento e essa humildade não tem nada a ver com ou melhor, ela não está diretamente relacionada com a tua capacidade de ser melhor ou pior no espírito, né? Mas em muito a tua condição material, mas sim a forma como tu trata e tu administra essa condição material. Ainda em quem? Os pobres de espírito, humildade. Aqui é uma visão do Caligares, que é o outro interpretador do Evangelho. Ele diz assim: por pobres de espírito deve-se entender aqueles que, aspirando à perfeição e comparando com o ideal a ser atingido e o pequenino grau de adiantamento que chegaram, reconhecem quanto ainda são carentes de espiritualidade. Então, é isso, é entender aonde a gente está e entendendo para onde a gente quer ir, onde a gente quer atingir. E com o Espiritismo a gente vê os degraus desse crescimento espiritual. Né? Para chegar a espírito de luz, tu precisa galgar muitos e muitas encarnações, mas sabendo o que tu precisa, o teu tamanho e o que tu precisa para buscar, tu começa a entender, e aí Jesus começa a mostrar que essa é a verdadeira humildade. Né? E Kardec diz o seguinte no Evangelho segundo o Espiritismo: dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural: há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entendem o mundo, e rico em qualidades morais. Então, Kardec um grande professor, né, ele consegue resumir tudo isso que a gente está lendo aqui de uma forma incrível, né? E eu queria destacar um ponto bem importante que Kardec coloca. E aí, ao longo dos estudos, vou tentar abordar um pouco essa relação com os 10 mandamentos, tá? Que está lá no Êxodo, e que é muito importante a gente fazer essa relação. Quando o Kardec diz que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio, né, que mais crê em si do que em Deus, né? E Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que afastam dele, porque o humilde, ele é submisso a Deus, ao passo que o orgulhoso não. E quando a gente entende que essa submissão está lá no primeiro mandamento, né, que é amar a Deus sobre todos os deuses, né? E lá na tradução direta do hebraico diz sobre todos os deuses, sobre todas as coisas. Então, todos os deuses, inclusive os deuses materiais que a gente... E ele diz assim, é sobre todos os deuses. Ele não quer dizer, pode amar todos os demais deuses. Pode amar os deuses da riqueza, da prosperidade, mas nunca acima de mim. Então, essa relação de submissão a Deus é o entendimento de que essa humildade ela está relacionada a toda a nossa relação com Deus, e a nossa relação com Deus está diretamente conectada com todos os nossos irmãos, né? Porque Deus está, né, representativamente, né, na presença de todos os nossos irmãos e na presença de todos os acontecimentos da nossa vida, né, em todas as relações. Então, não existe fora de Deus nesse processo, logo, a gente precisa cuidar muito desse aspecto do orgulho, da vaidade,
e principalmente da revolta que esse orgulho provoca quando a gente não compreende alguns desígnios de Deus, na medida em que a gente se depara com algum sofrimento na nossa vida, que no primeiro momento a gente não encontra explicação. Ainda sobre o quem, mais um trecho do Luz Imperecível, que a gente fez um recorte aqui sobre o pobres de espírito, ele fala o seguinte: ante a multidão pobres de espírito, pode ser compreendido como a individualidade que adota posição de descrente e insensato, sendo excluído dos benefícios do reino dos céus por eleição pessoal, enquanto se mantiver nesta faixa vibratória. Definida tal posição, acionam-se os componentes da lei de causa e efeito. Quando o ser passa a colher dores e amarguras, se transforma em molas mestras de fatores indutores, levando a visualizar ângulos conscienciais superiores. Na ótica evangélica, pobres de espírito são os humildes, os que, examinando-se, sentem o peso e a extensão das próprias necessidades de renovação. São os que reconhecem sempre necessitados dos valores espirituais. A identificação desses padrões pessoais é necessária a cada um que se posicione dentro do versículo. Assim, poderá perceber que se é ou não carente das orientações do que o Cristo é o sublime doador. Então, como a gente falou lá nos primeiros estudos, né? Como que eu me posiciono para ler esse texto, e mais do que isso, o próprio versículo está me sugerindo um posicionamento diante da vida de uma maneira geral, que por mais que, inclusive, eu seja doutor em um determinado assunto, isso ainda é um recorte muito limitado da visão que nós temos sobre aquele assunto no contexto geral da vida, né? E principalmente quando a gente fala dessa relação com Deus e com os demais, é a relação de amor, de afeto, né? E de transformação que a gente tem nas relações. Então, basicamente, esse trecho, essa interpretação, tenta mostrar que a lei de causa e efeito está vinculada com essa forma como a gente se porta e se relaciona diante do mundo, diante das pessoas, diante dos acontecimentos, e se a gente, de alguma maneira, se coloca em frente a determinada situação sem essa devida humildade, a relação de causa e efeito vai atrair toda essa força do que não é paz, do que não é algo que está vinculado com Cristo, que é a compreensão, o amor e o entendimento, principalmente, né? Agora eu trouxe mais uma interpretação do pobre, né? Do pobre de espírito, do Humberto Roden e da Joana de Ângeles. Humberto Roden diz o seguinte: os pobres pelo espírito são os que se desapegaram interiormente e, quanto possível, também exteriormente dos bens materiais, mentais e emocionais. Destaco aqui e repito, dos bens materiais, mentais e emocionais. Como eu havia falado antes, o apego, né, e a sensação de poder sobre o outro é uma questão de posse material e emocional, de toda a bagagem do velho ego, não em virtude de um maldito dever, mas à luz de um bendito compreender. Estes são os felizardos, os realmente felizes, porque deles é o reino dos céus. Eu gosto muito dessa visão dele, né, que ele deixa muito claro todas essas características, né? Como que eu já me desapeguei, e aqui é um parâmetro didático muito bom, né? Se a gente começa a olhar esse desapego, e aqui voltando ao ponto, né, gente?
Não é o desapego do ponto de vista, não preciso mais comer, não preciso mais de um carro para me locomover, não preciso mais de uma casa para viver. Não, não é isso. É o quanto de valor, além, né, a mais do que as questões espirituais, eu estou dando para as minhas posses. Ou aquilo que eu acho que possuo, né? Aquilo que a vida material e que as leis materiais na nossa vida em sociedade nos diz possuidores. Que quando a gente desencarna, né, fica tudo por aqui, né? E a Joana de Ângeles diz o seguinte: por instinto de conservação da vida, apega-se o homem aos recursos que lhe passam pelo caminho, afetivos, emocionais, materiais. E sem reservas morais suficientes submete-lhes, escravizando-se para depois vencer as ingentes lutas, a situação calamitosa que se atirou. E aí é uma das coisas, um dos convites que o Espiritismo vem trazer, né, a nós, quando nos mostra a relação de conexão e, ao mesmo tempo, da separação que existe entre a importância que nós temos que ter na interpretação do quanto que o espírito pode se aproveitar, né, como ferramentas didáticas para aprendizado dessa evolução espiritual de todas as questões materiais que nos envolvem, a começar pelo próprio corpo físico, né? Então, isso mostra, o Espiritismo vem nos mostrar que o corpo físico como uma vestimenta é equivalente, uma vestimenta aqui no mundo, é equivalente nós utilizando uma vestimenta para enfrentar um frio muito forte, né? Ou um guarda-chuva, ou um carro, uma casa para se abrigar de uma chuva, de um temporal. Enfim, é utilizar muito bem essa visão material, mas não se apegar a ela, não entender. E da mesma forma com as questões afetivas e emocionais, que ao longo do tempo a vida vai nos colocando em relação com os filhos, com os irmãos, com os pais, né? com os companheiros. Essa relação de separação que com a morte se sedimenta, essa separação física, né? E da forma como a gente conhece e interpreta, como algo definitivo, ou mas, mas esquecendo de que cada um tem o seu próprio caminho, cada um tem a sua caminhada, e cada um precisa cuidar dessa caminhada, porque é ela com Deus, e as demais criaturas vêm em conjunto. E isso é perfeitamente compreensível, porque nós nascemos numa família, porque a importância dessa relação com a família é fundamental para que esses valores afetivos fundamentem toda essa proximidade, esse amor que vai minimizar muitas vezes uma inimizade do passado, né? Para que a gente, pelo amor, modifique, né, a nossa relação com esses espíritos e melhore para uma próxima encarnação, né, atingir outros patamares. Mas, por outro lado, a gente não pode se apegar a isso, né? Ele é importante para esse momento, nessa estada, em alguns ciclos das nossas vidas, e muitas vezes há uma separação, e essa separação, emocionalmente, ela machuca, ela dói, mas ela é necessária para o espírito, se assim a gente compreende, né? Se a gente aceita o espírito como a, a nossa essência e evolução, como etapas para que haja esse aprendizado, e pela consciência de que a gente nunca está desconectado, né? E sempre está conectado com Deus e por meio de Deus com todos os demais, e principalmente com aqueles com os quais a gente tem um afeto maior, a gente nunca vai estar distante, né? E a gente prova isso quando a gente tem alguém muito amado distante de nós. Eu posso falar isso, talvez vocês também tenham. Meus pais já não estão mais encarnados aqui, e independente de toda a saudade, a conexão, ela é muito forte, né? Ela é muito forte. E se a gente abre o coração para isso, a gente, por mais que sinta saudade, a gente nunca vai se sentir sozinho.
E isso é um ponto bem importante. E é claro, eu estou trazendo aqui essas reflexões a partir dessas interpretações de autores, e no final quero ouvir um pouco de vocês. O que é pobre de espírito para vocês e o que vocês veem sobre isso, né? Ainda sobre o quem, no Luz Imperecível, ele fala sobre o trecho é o reino dos céus, de Deus. Né? Este é o estado de alma. Estará no reino dos céus aquele que usufruir de equilíbrio, verdade, amor, trabalho e humildade acima de tudo. Eu vejo isso como um convite à maturidade, ao equilíbrio e ao entendimento. Ainda. Oi? Alguém falou? Não. É um convite à maturidade do espírito, né? Assim como a gente vai adquirindo a maturidade aqui enquanto encarnado, saindo do ciclo de criança, de adolescente, indo para a fase adulta, como espírito, a gente é convidado a cada vez mais ter equilíbrio, estar mais próximo da verdade, do amor verdadeiro, do trabalho e a humildade acima de tudo, porque ela carrega todos esses demais. Né? E aqui tem um comentário bíblico muito legal que diz o seguinte: acreditavam muitos judeus que o reino só seria introduzido pelas forças das armas, e muitos ainda acreditam a isso, né? A gente pode ver as coisas que estão acontecendo aí no mundo hoje. Em meio a grande combate, eis o que promete Jesus aos pobres em espírito, aos humildes ou puros de coração, aos pacificadores. Então, ainda hoje, muitos acreditam que o escolhido por Deus para modificar o mundo viria como um grande general, um grande combatente, né? sob forças da, sob as forças das armas, sob as forças da luta. E Jesus veio mostrar que é muito pelo contrário. Aí a gente vai aprendendo, na medida em que a gente vai realmente se aproximando de Deus, a gente vai aprendendo que isso é uma das grandes verdades da vida. Né? Ainda em quem? Uma visão do Pastorino e do Roden. O Pastorino ainda diz o seguinte: e o reino espiritual ou celestial, ou reino dos céus, quando atingido conscientemente, mesmo na permanência da criatura na matéria, traz a realização do objetivo máximo da evolução passar de um reino ao outro, desenvolvendo em si as forças superiores pelo domínio das inferiores. Todo o ensinamento de Jesus visou e visa a ensinar aos homens como abandonar o reino nominal para atingir o reino espiritual, ou dos céus, ou de Deus. E aqui eu queria destacar uma palavra que é dominar, né? O domínio ou seja, das forças superiores sobre as inferiores passa pela uma aceitação dessas forças inferiores e não uma exclusão, o que é algo muito importante que Cristo também tenta nos ensinar. Né? E exemplo disso, né? Por exemplo, é a própria relação dele com os traidores, né? E isso é um reconhecimento de que existe dentro da educação crística, que a gente não pode excluir ninguém, porque todos estão e são filhos de Deus. E, claro, a gente tem condutas específicas, mas ele, como um espírito que era evoluído, a própria relação, por exemplo, com Judas, ele não excluiu ele do grupo, mas ele nunca foi, vamos dizer assim, ele nunca ignorou esse processo e nunca foi condescendente, obviamente, mas ele disse assim: eu sei que tu vai me trair, né? Resumindo, eu sei que tu vai me trair, eu sei que é tu que vai me trair, eu sei tudo que vai acontecer, mas ok. E aí deixa para que a própria consciência, e foi o que aconteceu, a consciência dele dominou ele tanto que ele acabou, né, se enforcando. Então, mas não que isso tenha que acontecer, né? Ele não tem que, a pessoa não tem que se matar, mas é tão forte isso que essa interpretação mostra o quanto a gente precisa dominar esses aspectos inferiores
mas do ponto de vista da aceitação, né? Porque se a gente não aceita, quem nos domina são os recursos inferiores que nós temos. E esses recursos inferiores são importantes para a gente descobrir o quanto a gente precisa ainda caminhar para essa evolução. E o Hogan, ele diz o seguinte: é e não apenas será. Esses saboreiam aqui e agora o reino dos céus, no caso, os pobres de espíritos, que está conscientemente dentro deles. Não esperam um céu só depois da morte, mas vivem agora mesmo, aqui e agora, no céu da verdade. Acho muito bonito isso. Da liberdade e da felicidade. Superaram o inferno do ego vicioso, de má vontade, e também o purgatório do ego virtuoso de boa vontade, e ingressaram no céu do eu da sabedoria. Ele é bem filosófico, né? Mas o que eu entendo sobre esse eu da sabedoria, que é essa conexão com Deus, né? É a nossa consciência relacionada com Deus, como a psicologia chama de self, né? E na espiritualidade é Deus, enfim, não importa o nome, mas esse eu superior, ele precisa emergir, né? Então, e ele só vai emergir se a gente, na medida do possível, das nossas possibilidades, da nossa caminhada, a gente permitir que essas questões ah, que nos provocam a morte através do ego, a morte do espírito, né, não do corpo, do ego, da vaidade, enfim, a gente vai se apropriando delas e articulando, utilizando elas da melhor forma para que a gente possa uh, se aproximar, se aproximar mais dessa boa vontade, dessa conexão com o virtuoso amor que Jesus veio nos ensinar. E aqui eu trago duas interpretações, mais uma parte do Luz Imperecível, que diz o seguinte: ora, o pobre de espírito nutre o princípio de que todos possam ser melhores, mais instruídos e mais experientes do que ele. Daí sua prudência em todas as circunstâncias e em qualquer lugar. Fala baixo, porque admite que os desfrutam de mais autoridade. Ocupam os últimos assentos, porque aceita que há outros mais importantes. Tem opiniões próprias, mas não as impõe, porque cada um pode ter suas ideias. Sofre resignado, porque Deus é justo. Quando erra, constata mais uma vez a presença das próprias imperfeições. Perdoa sempre, porque constantemente carece de ser perdoado. Ajuda sempre, porque reconhece que não consegue viver sem a colaboração de terceiros. A todo momento dá graças a Deus, porque são muitas as expressões de misericórdia em sua existência. Nem por isso, contudo, deixa de ser o sal da terra, a luz do mundo. Ou seja, mesmo com a consciência das suas imperfeições, da necessidade da misericórdia, da necessidade de perdoar, de ser perdoado, quando ele diz não deixa de ser o sal da terra, ou seja, não deixa de ser o tempero, né, dessa terra, do mundo, para tornar a terra um pouco melhor. Seja com um sorriso, seja com a compreensão, seja com o perdão, seja com o silêncio, né? Muitas vezes o nosso silêncio opera milagres na relação com outras pessoas. Então, isso eu acho muito bonito, essa interpretação. E aqui eu finalizo com uma interpretação do Caligares. Se vocês puderem fechar o áudio, acho que tem alguém com o áudio aberto aí. Ele diz o seguinte: os pobres de espírito são bem-aventurados porque a noção que têm de suas fraquezas e mazelas faz-los lutar por aquilo que lhes falta. E esse redobrar de esforços leva-os realmente a conseguirem maior progresso espiritual. Já aqueles que se acomodam a ínfimos padrões de moralidade
ou se mostram satisfeitos com seu estado, considerando-se suficientemente bons, ao contrário dos primeiros, não se incluem entre os bem-aventurados, porque seja por ignorância, seja por orgulho, permanecem estacionários. Quando a vida espiritual, assim como tudo na natureza, rege-se por um impulso constante para a frente, para o alto. A colocação da humildade de espírito como a primeira das beatitudes parece-nos, pois, não ser meramente fortuita, mas sim proposital, visto que a felicidade futura de cada indivíduo depende muito do conceito que ele faça de si mesmo. Quem se imagina com perfeita saúde não se preocupa com ela, nem procura um médico para tratá-la, né? Nem cuida da alimentação. Também aquele que se presume sem defeitos ou já se considera salvo, descuida da rigidez, que é a saúde perfeita de sua alma. E, quando menos espere, a morte o surpreenderá sem que tenha avançado um passo sequer no sentido da realização espiritual. E aqui é um chamado bastante sério que a espiritualidade nos traz, nos trouxe com o próprio Espiritismo, né? A, no Livro dos Espíritos mostra constantemente isso. Se vocês forem observar a psicografia do Chico por André Luiz, mostra muito isso. O do próprio, o do próprio os do próprio Emmanuel também mostram isso, o quanto a relação, essa relação de vidas sucessivas, né? E de todo o processo de inconsciência durante uma vida, né? Do quanto a pessoa precisa se dar conta de que precisa melhorar um pouco mais em relação ao egoísmo, à vaidade, a tratar dessas questões, de ser mais humilde, né? De olhar para o outro, de ter mais fé, enfim. E com o Espiritismo nos mostrar que essa relação ela é perene, porque o espírito não morre, que é a principal, é a essência do ensino espírita, é que existe um Deus magnânimo e profundamente bom e que o espírito não morre, e é justamente por isso que ele precisa se dar conta que ele não está saudável, né? Nós não somos saudáveis espiritualmente. E por isso, assim como quando a gente tem alguma doença física, seja por uma questão alimentar, que a gente precisa se alimentar melhor, cuidar da alimentação, que geralmente a gente começa a fazer isso já na vida adulta, né? Porque começa a aparecer um exame difícil, que mostra que a gente está com colesterol mais alto, descobre um diabetes, ou tem alguma doença específica, ou mesmo uma condição de muscular, enfim, da coluna, a gente começa a se cuidar, né? E esse exemplo eu achei ótimo dele. E esse exemplo casa direto com a nossa visão de espírito, que é a gente precisa começar a se cuidar desde agora, que a gente tem um pouco mais de consciência de que o nosso espírito está caminhando numa estrada, numa estrada maior, né? Ou seja, aludindo ao Velho Testamento nessa escada de Jacó, né? A gente está no início dos degraus dessa escada, e a gente precisa se cuidar, a gente precisa se alimentar melhor espiritualmente, ou seja, estar mais em contato com questões espirituais que possam alimentar a nossa alma de esperança, de compreensão, de amor, de fraternidade, né? E isso não é querer desprezar as coisas do mundo, as coisas que acontecem no mundo, mas sim equilibrar esse excesso de materialidade, de posse, de egoísmo, de vaidade que a gente é constantemente impelido a enxergar, seja pelas redes sociais, seja pela TV, seja pelo rádio, seja pelo celular, que é esse cavalo de Troia que está no nosso bolso todos os dias, né? Nos acompanhando. Então a gente precisa estar conectado um pouco mais com aquilo que nos traz saúde espiritual. E isso vai procedendo uma limpeza gradual dos nossos pensamentos, e mais do que isso, vai tirando algumas nuvens que nos fazem enxergar com uma lente muito escura
a realidade que é profundamente misericordiosa, que todos os dias a gente está recebendo uma bênção divina, a começar pela vida, pela respiração, pela saúde mínima que a gente tiver, para nos transformarmos em alguém um pouco melhor e ajudar, se assim for possível, se assim a gente tiver capacidade, pelo nosso comportamento, aqueles que estiverem à nossa volta também. Então, gente, esses são as pequenas reflexões que eu trouxe hoje para que a gente pudesse iniciar essa discussão sobre as bem-aventuranças. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês. O que vocês pensam sobre esse assunto? O que é ser pobre de espírito para vocês? E de que maneira vocês enxergavam isso ou passaram a enxergar de uma maneira diferente? Ou se discordam completamente disso? Essa é a ideia do estudo, é a gente pairar um pouco que aqui ninguém tem a verdade absoluta, né? Essas são um pouco das minhas reflexões para vocês. Bueno, eu acho então que de repente aquela máxima do camelo passar pela borda da agulha é exatamente isso. Porém, de repente, quanto àquela tua colocação, quanto aos generais, quem como eu tem 70 anos de Brasil, não esquece aquela máxima que também diz: civis passem para Belum. Sabem a tradução? Se querem a paz, passem pela guerra. Tem um quartel ali na Luiz Afonso, descendo a João Pessoa, pegando à direita a João Afonso, logo à direita tem um quartel que tem isso escrito na frente, e eu tive a curiosidade de pesquisar. A paz passa pela guerra. Renato, se tu me permite, eu queria trazer uma perspectiva um pouco diferente sobre essa frase que eu tenho, que é um pouco sobre o que eu tenho entendido a respeito da perspectiva que Jesus veio trazer a respeito da guerra, né? Eu trago daí uma frase do próprio Jesus que foi explorada pelo próprio Paulo de Tarso, né? Eu combati o bom combate, né? Nós, homens, achamos que por essa necessidade de poder sobre o outro, a imposição do poder e da força por meio dessa guerra que a gente conhece muito comumente, ela se dá de forma exterior. Mas Jesus veio nos trazer, né, sobre a interpretação que eu faço e sobre um pouco pela perspectiva que o Paulo de Tarso traz, que esse bom combate, ou essa boa guerra, passa por essa relação do combate com o nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho. E quando isso é feito individualmente e de forma exponencial, essa guerra começa a provocar frutos positivos, porque, né, existe uma disseminação de pessoas que conseguem a lidar mais com essa guerra interior, que se exterioriza com os demais como uma guerra de interesses, né? Então, eu vejo, e o próprio Emmanuel, não me recordo agora qual livro, mas ele traz uma, uma ressignificação da própria cruz, quando ele diz o seguinte: imaginem a cruz como uma espada, né? Se tu for virar ela para cima, ela é uma espada, né? Mas se tu vira para baixo, como ela foi usada para crucificar Jesus, é como se fosse a espada voltada para a terra. Ou seja, a terra, representativamente, somos nós, são todas as questões humanas, todas as questões que nos fazem nos apegar ao poder, ao egoísmo, à vaidade. Então, esse bom combate seria a gente, pegar essa própria cruz
enterrada dentro de nós mesmos. Ou seja, essa espada com Jesus, ela deixa, a ponta deixa de estar virada para fora e começa a estar virada para dentro. E a partir daí, a gente começa a operar esse bom combate, que me parece ser o mais difícil, né? Me parece ser o mais desafiador. E aí eu concordo contigo. Por essa perspectiva, eu concordo com a tua frase, né? Eu concordo que a paz passa pela guerra, mas eu vejo que ela passa por essa guerra interior, né? Por essa transformação interior, né? De melhorar por meio da nossa transformação e transformando o mundo consequentemente, né? É isso aí. Eu entendo também como depende de nós, né, a nossa transformação, né, da humanidade em todo esse entendimento, né? Que é perfeita essa tua explanação. Então, uma visão, né? Bueno, hoje, às 9h30, os dirigentes da casa, junto com o Rogério Celli e alguns médiuns, estiveram reunidos lá na casa de João Pedro para fazer uma limpeza, enfim, uma limpeza espiritual, para que esses ataques que nós estamos recebendo fiquem minimizados, enfim. Eu não pude ir, mas, de repente, queria trazer uma contribuição de um texto que fala mais ou menos, que dá um sentido de uma limpeza espiritual, que eu estaria passando para vocês e a gente se agregando a esse trabalho que, de repente, talvez ainda estejam por lá, porque esse trabalho é bem demorado. O texto diz mais ou menos assim: sem justiça faz guerra de poder, vai lá na espada de Ogum, Ogunhê. Não há doença que venha me vencer. Sou protegido de Obá, Baluaê. Eu sou da paz, mas sou um lutador. A minha lei, quem dita, é Xangô. A alegria já tem inspiração na inocência de Cosme e Damião. Não tenho medo, vou ter medo de quê? Tem a meu lado Nana Buruquê. E essa luz que vem de Oxalá, tenho certeza que vai nos iluminar. Então, precisamos tornar mentalmente, jogar lá para a nossa casa, nossa querida casa, toda a proteção, toda a força que, de repente, que nos deixem de trabalhar. Ficou em 1 ano e meio a casa lá fechada sem nenhum problema, e agora, toda semana, alguém quer tirar algum proveito. Obrigado. Importante tua colocação, Renato. Inclusive, no fechamento, é importante a gente fazer uma oração final para reforçar e continuar mandando, porque essa luta, né, ela não se encerra nesse processo de limpeza, como a gente sabe, e foi muito bem lembrado por ti. A gente precisa continuar vibrando bem, e a nossa oração em conjunto aqui vai ajudar muito esse processo. E aí eu me permito repetir um pouco as palavras que eu falei antes, que é: a gente continuar combatendo esse bom combate dentro de nós vai nos permitir vibrar melhor. E vibrando melhor, a gente vai conseguir emitir mais vibrações boas através das nossas orações para casa, né? E dentro dessa oração que tu leu aí, que é uma oração, né? Ela se conecta perfeitamente, né? Para trazer a luz, fazer brilhar a luz que existe dentro de nós. E é a partir dessa luz que a gente consegue contrapor essa escuridão que vai sempre querer nos frear. Sempre vai querer nos frear, e a gente tem que estar acostumado com isso, principalmente nesse mundo que a gente vive, né? Que e eu acho que a gente pode até, se ninguém mais quiser falar sobre, dar a sua colocação a respeito do estudo, a gente pode já fazer essa oração e vibrar positivamente para casa, contribuindo lá para os dirigentes que estão trabalhando. Eu gostaria de agradecer a essa explanação de hoje,
porque eu tinha um entendimento errado dessa colocação pobres de espírito. Eu me criei numa família católica, né? E eu ouvia esse termo como quase que pejorativo, quando se referia a uma pessoa que não tinha nenhum entendimento de espiritualidade, de discernimento do bom e do ruim, né? Mas eu também não concordava, assim, intuitivamente eu achava que aquilo ali não era bem assim, mas também não sabia o que seria, né? E hoje eu consegui compreender e me instigou curiosidade de ler mais essas colocações que tu trouxesse hoje, essas interpretações, né, dessas vários espíritos, e que possibilitarão concretizar um entendimento, né? Eu queria te agradecer pela explanação de hoje, por ter trazido essa colocação que parece tão simples, né? O pobre de espírito, quem seria, né, o pobre de espírito? Muito obrigada. É isso mesmo, cara. Realmente, eu também sempre de uma cultura também católica desde criança, né? Sempre tive essa visão um pouco distorcida. E eu acho que essa também é uma das importâncias que eu vejo, da importância que eu vejo a respeito desse tipo de estudo. É a gente olhar do ponto de vista acadêmico a interpretação das palavras para a gente entender como que falavam lá naquela época ou como que se dava aquela cultura para que a gente possa ressignificar, visto que a gente já veio acompanhando, né? A tradução, ela é a visão do tradutor de como ele quer passar determinado significado de palavra para aquele determinado público. Então, muitos tradutores já tentaram nos mostrar vários vieses dessa palavra. E muitas vezes ela está carregada, ela foi carregada de muito interesse, né? Então, justamente tentando mostrar que muitas pessoas precisavam ser pobres, né? Estar vinculados a não ter posse para crescer espiritualmente. E não é nada disso, a gente está vendo que Cristo queria para nós, né? E nem a espiritualidade. Então, acho que, realmente, para mim também, esse estudo foi bastante revelador e me trouxe também um grande aprendizado. Então, e aqui eu queria responder no chat, aqui tem alguém perguntando, o Galaxy Note 10 ali, que não tem o nome, eu não sei quem é, mas está fazendo a seguinte pergunta: o que é Oxalá no Espiritismo? Tá? Primeiro a gente precisa dividir o seguinte, Oxalá, o que é Oxalá? Né? Oxalá, na verdade, é uma divindade da criação pela perspectiva do sincretismo africano, certo? E o que eu quero dizer com isso? Divindade. Lembra quando eu falei um pouco sobre os 10 mandamentos e sobre os deuses, né? Não amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todos os deuses? É justamente isso. A criatura, e isso eu explico lá no curso um pouco sobre a evolução de como a gente vê o espiritismo, no curso dos médiuns. A nossa visão sobre Deus, ela foi se transformando ao longo do tempo. E as religiões foram se apropriando de alguns sincretismos ou de alguma relação que a gente se conectava com determinado acontecimento da natureza, como, por exemplo, o trovão, as manifestações gerais da natureza, como deuses. E não foi muito diferente com o sincretismo, com os outros sincretismos mais próximos de nós, no caso dos africanos, que hoje estão muito foram popularizados através dessas religiões afros. E esses orixás, eles concentram essa relação de divindade, ou esse poder que a gente atribui a essa divindade, que na verdade se manifesta por meio de vários espíritos, né? Oxalá é a reunião de um canal energético de vários espíritos que trabalham, né, por uma linha de transformação. E sem querer aprofundar tanto, né, basicamente para o espiritismo é essa a visão. Ou seja,
acima de tudo, existe Deus, que é a grande energia, quem comanda as nossas vidas, quem faz toda essa natureza. Esses demais deuses que nós criamos, né, e seja todas e que esteja nos nossos sincretismos, que são reais, sim, né, eles são reais, mas eles não têm o mesmo poder que Deus. Mas eles têm um poder que é de se conectar com as nossas crenças, de se conectar com os valores que nós damos para as questões espirituais ou materiais e se manifestar na nossa vida de forma energética, tá? Trazendo e transformando isso de forma um pouco mais clara quando a gente coloca e dá o poder para um espírito, e é isso que Kardec tenta nos mostrar, esse espírito vai ter esse poder sobre nós. Mas quando a gente coloca e tem um entendimento de que esse espírito ou esses espíritos que estão canalizando diversas energias, seja do âmbito de qualquer âmbito da natureza ou não, a gente tem a consciência de que eles estão se relacionando por meio de uma divindade que é Deus, né, que é a principal. Aí a gente começa a ter um olhar diferente para isso e começa, inclusive, a questionar esse poder excessivo que eles têm sobre nós. Então, eu aprofundei um pouquinho mais, mas se eu compliquei, vocês me digam aqui, mas basicamente o Espiritismo enxerga Oxalá como uma divindade do sincretismo, que é uma divindade do sincretismo das religiões afros, que possui um poder relacionado a essa transformação, vinculado aos poderes da natureza, dos fenômenos que estão vinculados à água, ao vento, às florestas, os raios, e todas essas conexões que os terreiros e todas as linhagens matriarcais e patriarcais dessas religiões se utilizam e de energias que realmente existem, né, e que podem ser manipuladas por meio, e ela foi centralizada nessa palavra. E a partir dessa palavra, ela se manifesta pelo poder que a gente atribui e a significação que nós atribuímos a ela nas nossas vidas e naquilo que está acontecendo no contexto que a gente vive. Não sei se eu respondi ou se eu compliquei mais. Professor, eu queria me participar um pouquinho. Eu acho assim, ó, que quando é que eu vejo uma pessoa que é pobre de espírito, né? É quando a pessoa não consegue se sensibilizar com a dor do outro. Não tem a capacidade de entender e até faz pouco caso de um sofrimento, de uma tragédia, ou quando a gente vê na televisão aí a morte de uma criança que foi torturada, né? E tem pessoas que não demonstram a compaixão. Então, na minha visão, essa pessoa não tem um espírito, assim, é o que a gente está falando hoje, né? Seria, entre aspas, pobre de espírito, né? Não consegue alcançar a dor do outro, o sofrimento do outro, se sensibilizar. Quando me chama mais atenção é nesse sentido, né? Nesse caso, poderia ser a própria causadora do sofrimento da criança? Não, Pobre de espírito? Também, né? Porque se tu é capaz de de torturar o próprio filho, né? Que espírito é esse que tem essa capacidade de trazer um sofrimento tão grande para o próprio filho, né? Tudo bem, tem todo aquele retorno espiritual, pode ser um resgate entre os dois, né? A gente entende isso. Mas há outras pessoas que assistam também e não têm a mesma sensibilidade que eu, fico horrorizada, né? Eu consigo me colocar no lugar até da criança que sofre tudo, né? A gente tem filho, tudo, eu tenho outra percepção de educação para a criança e de amor a outra, né? Eu tive problemas com meu pai, tudo, né? Nem por isso eu abandono ele, que já está velhinho, né? Então, vai bem assim da evolução, acho que espiritual, que cada um vai tendo e que a gente vai aprendendo e vai estudando,
e vai tendo um entendimento melhor das situações, né? Para identificar a mazela do outro, do vizinho, né? E ajudar ou não, né? Eu acho assim. Desculpa, qual é o teu nome, que para mim não aparece aqui? Eu estou no grupo, no segundo ano do grupo de mediunidade com o Júnior. É Maria Helena. Maria Helena, prazer. Deixa eu só contribuir um pouquinho com o que tu falou e não é justamente essa abertura que nós temos aqui do estudo é justamente para a gente compartilhar as nossas visões a respeito do que a gente está trazendo. E a tua visão, não existe certo e errado aqui, tá? Existe a interpretação que a gente está fazendo do que Jesus quis dizer com pobre de espírito, né, que foi o fruto do nosso estudo de hoje, e o que a Maria também enxerga como pobre de espírito, né? E não está errado, né? Se tu enxerga, e aí é o que a gente estudou lá no primeiro dia, que era a significação que nós damos para as palavras, que uma cultura dá para determinada palavra ou em determinado contexto, certo? E se tu olha como pobre de espírito toda pessoa, e principalmente isso está disseminado nessa cultura, toda pessoa que não consegue dar valor à vida, a gente começa a sedimentar, e quem for traduzir aquilo que a Maria for escrever daqui a 10 anos ou daqui a 1000 anos, vai entender, bom, naquela cultura, lá em Porto Alegre ou no Brasil, em 2021, pobre de espírito era toda pessoa que não dá valor para a vida, entende? Não, mas Que não dá... foi só um exemplo que eu dei, que é o que me chama mais atenção. Claro, e está corretíssimo, e está corretíssimo. Eu só quis separar a questão de interpretação para a gente não confundir, né? E para a gente ver que existia uma forma de ver e a forma de apresentar o que era pobre de espírito, para ele mostrar que tinha a ver, está completamente diferente dessa forma como tu apresentou, que é quem está aberto para as questões e tal, e é humilde o suficiente para as questões do espírito e para se transformar. E tem pessoas que a gente pode dizer que dessa perspectiva de humildade, de busca pela iluminação, ela é um pobre de espírito também, porque ela precisa tá aquém dessa humildade necessária para poder se transformar, né? E ser mais humilde. Mas eu acho que é importante isso. Eu quis só separar essas duas coisas para me mostrar a relevância da tua visão e a importância da significação que foi dada à interpretação do que o Cristo quis dizer, né? Uhum. Muito bom essa contribuição. Mais alguém quer contribuir? Para mim, eu acho que a parte mais rica do estudo é essa, é a gente poder trocar visões sobre o estudo, né? Fiquem à vontade, pessoal. Acho que é isso. É isso? É. Então tá bem. Se alguém quiser se manifestar, fique à vontade, mas eu acho que então se ninguém mais quiser falar, eu gostaria de seguir a orientação aí do Renato, que eu acho que é fundamental a gente fazer essa oração e conectados aqui, a gente emitir boas vibrações para a casa de João Pedro, para o grupo de dirigentes que lá está trabalhando para esse processo de limpeza, que, como a gente viu aqui hoje, ele passa muito também por dentro desses ataques, né? Passa muito pela relação que se dá com o nosso espírito, que ainda está um pouco poluído, né? Então, vamos vibrar positivamente, tentando nos conectar com Deus, com Jesus, com João Pedro, rogando a permissão para que, unidos aqui, conectados por esse grupo de estudos do Evangelho, nós possamos contribuir de alguma forma com a nossa energia, com o nosso pensamento positivo, com a nossa compreensão de que a nossa transformação, Pai, também passa por esses momentos de dificuldade e que é a nossa cruz, né, que Jesus pediu
para que nós pegássemos, se alguém quer vir após a mim, pegue a sua cruz e siga-me, né? E a nossa cruz, como espíritos em evolução, sabemos que é também passar por essa transformação através do sofrimento, através dessa relação de muitos ataques que sofreremos na busca do bem. Mas como teus filhos, e com toda a tua proteção, Pai, com a proteção de Jesus, com a proteção de João Pedro, de todas as equipes, de benfeitores e falanges que trabalham para o bem da casa de João Pedro, possam ser fortalecidas, amparadas e resguardadas de todo mal, seja ele físico ou espiritual, todos os médiuns da casa, todos os dirigentes, todos os trabalhadores contratados da casa, e a constituição física do nosso lar possa ser protegida, fortalecida e amparada através desse teu poder de amor, de justiça, e que nós, como teus discípulos, Jesus, possamos realmente viver um pouco mais harmonizados e conectados com a lei divina, com a tua justiça de amor e de caridade, e que possamos fazer jus a essa confiança, a esse amor e a essa misericórdia, e sermos nós mesmos, individualmente, a proteção do nosso lar, do nosso lar, Casa de João Pedro, que é o nosso lar também, e dos nossos lares individuais, de cada um que está aqui, de todos os trabalhadores da Casa de João Pedro, e de todos os irmãos espirituais que também precisam de muita energia para continuarem os seus trabalhos de proteção, de amparo e de educação de cada um de nós, que eles estão comprometidos, envolvidos com essa nossa transformação individual, para que em conjunto sejamos mais fortes, sejamos mais educados espiritualmente e possamos realmente transformar e ajudar. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado a todos, um bom fim de semana.